Olá, queridos alunos, estamos aqui com mais uma videoaula de matemática. Eu sou a professora Nilce Cleide e hoje nós vamos dar continuidade à aula 2 de condição de alinhamento de 3 pontos. Nós vamos pegar agora exercícios que poderiam constar no Enem, mas com uma característica de contexto sobre a condição de alinhamento de 3 pontos na geometria analítica. Vamos lá. Vamos olhar aqui essa questão nessa situação problema. O período de incubação do cólera pode ser de algumas horas até 5 dias, porém, sua disseminação ocorre com mais facilidade onde as condições de higiene são precárias. Analisando uma colônia de vírus do cólera, um pesquisador registrou a disseminação do número desses vírus durante algumas horas e verificou um crescimento linear conforme o gráfico abaixo, o qual apresenta duas dessas observações. Está aqui o gráfico, né? Onde nós vamos ter no eixo X, vai ser representado pelo tempo, nas horas, e aqui o eixo Y vai ser representado por milhares, números de vírus, certo? Milhares. Então, aqui seria 3 milhões, aqui 5 milhões, né? E aqui, em relação horizontal, seria de 1 hora, 3 horas. Observando aqui o gráfico, né, que é uma reta. Quantos vírus havia nessa colônia no início da observação? Então, vamos analisar direitinho como é esse tipo de questão. Vamos voltar. Primeiro, uma questão que poderia ser usada no Enem, ela te dá informações, né? Você aprende também com as informações. Então, ele está dizendo aqui, que o vírus do cólera, ele vai desenvolver, né? Vai ter um período de incubação e se desenvolve nesse período até 5 dias. E a disseminação aqui, vai depender da higiene, né? Então, se a higiene for precária, então é mais provável que tenha essa disseminação. E aí houve aqui uma pesquisa, né, de uma colônia de vírus. Aí, olha, a informação importante que ele dá aqui também é esse aqui, um pesquisador registrou a disseminação do número desses vírus durante algumas horas e verificou um crescimento linear. Olha só, isso aqui é muito importante para a parte de matemática, Disseminação do número desses vírus durante algumas horas e verificou o crescimento linear. Então, nós vamos ter aqui, olha, uma relação do número de vírus e o tempo, em quantidade de horas, né? E aí, ele mostra na questão o gráfico, num plano cartesiano. Então, se a gente olhar aqui, em 0 horas, teve um início aqui, tinha um início de vírus, só que a gente não sabe qual é. Quando passou 1 hora, já tinha 3 milhões de vírus, né? Depois passou aqui, para 3 horas, já tinha 5 milhões. Então, ele está querendo saber quantos vírus haviam dessa colônia no início da observação. Aqui, quando o tempo é 0. Qual o valor desse número aqui? Eu não sei, né? Mas eu tenho que observar que na matemática, na geometria analítica, eu tenho 2 pontinhos aqui, Esse ponto onde tem o x1, y3, e esse outro ponto aqui, onde eu tenho x3 e y5. Ah, professora, mas não é x e y? O x, ele mudou aqui, é t. E o y é n. Então, é essa a ideia, tá? Mas nós vamos fazer essa associação com o xy lá, propriamente dito, da matemática, né? Então, eu quero saber qual o valor desse y aqui, olha, quando o tempo é 0. Então, eu tenho 3 pontos, só que eu tenho um valor desconhecido aqui. Esse valor desconhecido é o y desse ponto aqui. Então, nós vamos usar aquele determinante, né? Vamos usar o determinante como? O início da observação corresponde ao instante 0, como a gente falou aqui, E nós vamos chamar o número de observações, número de milhares de vírus, eu não sei qual é. Vou chamar aqui de K. Né? Professora, eu posso chamar de X? Pode chamar de X, mas eu vou chamar de K. Então, eu vou ter 3 pontos. Se eu colocar lá naquele determinante, né? A gente vai olhar aqui, tem o ponto A, ponto B, ponto C, ponto A 0 e K, ponto B 1, 3 e o ponto C 3, 5.
eles são colineares, porque eles fazem parte daquela retinha. Então, se são colineares, eu posso escrever o determinante igual a zero. Determinante de terceira ordem, né? Colocando os 3 pontos, ó. 0K, 1, 3 e 3, 5. Então, a gente vai resolver, encontrar uma equação para a gente poder resolver e encontrar esse valor desconhecido. Vamos aplicar aqui a regra de Sarré, né? Então, vamos lá resolver pelo determinante. Na regra de Sarré, a gente vai repetir as 2 primeiras colunas aqui ao lado, ou você poderia usar as 2 últimas linhas. Mas como nós estamos usando em sala as 2 primeiras colunas, então vamos lá repetir. Depois nós vamos multiplicar as diagonais, ó. 0 vezes 3 vezes 1 é 0. K vezes 1 vezes 3 é 3K. E aqui 1 vezes 1 vezes 5 dá 5. Dessa forma aqui. Obtemos essa expressão. Vamos ver em relação à secundária, ó. Lembra que a gente tem que colocar aqui os negativos em cima? Como eu posso também colocar na frente, eu vou fazer assim, ó. Vou fazer 3 vezes 3 vezes 1, que vai dar 9. 5 vezes 0 vezes 1 vezes 0 vai dar 0. E aqui 1 vezes 1 vezes K vai dar K. Só que tem um menos, então eu vou trocar o sinal deles fazendo assim, ó, colocando o sinal aqui, ó. Mas eu poderia pôr esse sinal aqui em cima também. Então, nós temos menos 9 e menos K. Menos 9 e menos K. Nessa expressão aqui, ó. Menos 9 menos K mais 3K mais 5. Está aqui a minha equação, né? Ora, vamos pegar aqui os termos que tem K. Eu tenho 3K menos 1K vai dar 2K. E eu tenho menos 9 e 5 positivo. Subtrai e coloco o sinal do maior módulo. Então, nós vamos ter 2K menos 4 igual a 0. Uma equaçãozinha aqui do primeiro grau. Isolando o K, nós vamos ter 2K igual a 4. Lembra? A gente soma 4 positivo aqui, 4 positivo, simétrico, que vai ser cancelado no primeiro membro e vai surgir lá no segundo. Agora, eu tenho 2K igual a 4. Qual é o número que multiplicado por 2 vai ser 4? Só pode ser o 2, né? Então, nós vamos ter K igual a 4 dividido por 2, que vai me dar 2. Então, nós vamos ter 2 milhões. Lembra que era a casa de milhar, né? 2 milhões, iniciou com 2 milhões, né? A quantidade de vírus, 2 milhões. Quando era 0, o tempo era 0, certo? Então, vamos para a próxima. Próximo exemplo. Observa aqui esse exemplo, né? Geralmente, esse tipo de exemplo a gente usa lá em física, mas a gente vai colocar isso aqui como exemplo de geometria analítica. No Brasil e nos Estados Unidos são adotadas escalas diferentes para a medição de temperatura ambiente. No Brasil, a temperatura é medida em graus Celsius e nos Estados Unidos em graus Fahrenheit. Considerando que a dependência funcional entre graus Celsius e graus Fahrenheit é linear, olha só, ele falou aqui em dependência e disse que essa dependência é linear, que 0 graus Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit. Olha só, uma correspondência, né? E nós vamos ter aqui 100 graus Celsius, que corresponde a 212 Fahrenheit. Essa é a informação que deu. Que temperatura em graus Celsius corresponde a menos 40 graus em Fahrenheit? Então, nós vamos ter aqui pontos? Vamos ter pontos. Quais os pontos que nós temos? Nós vamos ter um ponto que é em graus Celsius 0, né? E em Fahrenheit é 32. E o outro ponto, eu tenho 100 graus em Celsius e 212 em Fahrenheit. 2 pontos aqui, né? Ora, vamos lá. Se a gente for colocar aqui no gráfico, né, como é de forma linear, então nós vamos ter o seguinte, ó. Para 0 graus Celsius, que corresponde aqui 32, né, 32. E para 100 graus Celsius, corresponde em Fahrenheit a 212. Ele deu aqui, ó, tá aqui a informação, ó. 0 é como se eu tivesse x igual a 0, y igual a 32, e x igual a 100 e o y igual a 212. Né? Um ponto, 2 pontos aí, certo?
esse ponto aqui B, esse ponto C. Só que ele deu mais um ponto. Só que ele disse o seguinte, ó, nesse ponto, em Fahrenheit, é menos 40. É como se eu tivesse aqui no Y, menos 40. Mas qual é a correspondência em X? Eu não sei quanto é que é. Eu posso usar aqui, então, a condição de alinhamento de 3 pontos? Posso, porque eu tenho 3 pontinhos, o ponto A, B e C. Né? Então, vamos colocar lá no determinante. Como é que vai ficar? Dessa maneira aqui, ó. Ponto A é x, vamos chamar de x, menos 40. O ponto B, 0,32. E o ponto C, 112, né? Em relação a graus Celsius e Fahrenheit. Chamamos a temperatura correspondente a 40 graus Celsius, a menos 40 Fahrenheit, de x em graus Celsius, porque eu não sei, né? Qual é a equivalência. E sabendo que os 3 pontos estão alinhados, eu posso usar o determinante para achar esse valor desconhecido. Substituindo aqui as coordenadas xa, xb, xc, ya, yb, yc, substituindo, e a última coluna igual a 1, 1, 1, 1, né? Vamos colocar aqui, ó, x menos 40, que é o ponto A. Ponto B, 0,32. E o ponto C, 112. Vamos aplicar aqui a regra de Sarri. Repetindo as duas primeiras colunas, nós vamos ter x vezes 32 vezes 1, eu tenho 32x. Menos 40 vezes 1 vezes 100 vai dar menos 4.000. E aqui eu vou ter 0, né? 0 vai zerar toda essa coluna, essa diagonal. Em relação à secundária, eu tenho negativo aqui em cima. Então, eu tenho 100 vezes 32 vezes 1, nós vamos ter 3.200. Troca de sinal, menos 3.200. Em relação à segunda diagonal, 212 vezes 1 vezes x dá 212x. Troca de sinal, menos 212. E na terceira diagonal eu tenho 0, então eu não me preocupo, coloco parcela 0. Organizando aqui essas expressões, né? Organizando essas expressões, eu vou ter aqui, olha, 200 menos 212x, somado com 32x, né? E eu vou ter o menos 3.200, que eu vou somar com 4.000 e igualar a 0. Dessa forma aqui, ó. Vamos pegar o menos 212 e somar com 32 positivo, que vai dar menos 180x. E vou pegar esses dois aí e somar. Soma, conserva sinal. 4.000 negativo somado com 3.200 negativos vai dar o quê? 7.200. Só que eu estou desse lado da igualdade, negativo, certo? Vai dar menos 7.200. Aí, o que eu já fiz aqui para ir mais rápido? Peguei tudinho isso aqui, joguei para o segundo membro, ó. Tá? Então, nós vamos ter menos 180x igual a 7.200. Ficou positivo, não é? Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, aí vai trocar o sinal. Vai ficar 180x igual a menos 7.200. Quando eu dividir os dois lados por 180, nós vamos ter x igual a menos 40. Então, ficou negativo, né? Logo, a temperatura correspondente a menos 40 graus Fahrenheit é também menos 40 graus Celsius, certo? Então, eu posso utilizar também essa matemática de geometria analítica para trabalhar vamos dizer, um conteúdo lá de física, né? Que nada mais é do que correspondência linear. Né? Nós vimos aqui que é correspondência linear, que a gente aprende lá no segundo ano, certo? Vamos voltar aqui, ó. Aqui, se a gente olhar lá numa prova que poderia ser do Enem, você pode se confundir e dizer que essa prova é só de física, mas não. Você está observando que tem aqui, ó, a informação de uma dependência. Então, eu sei que função é uma dependência aqui entre duas grandezas, e ele me deu os pontos, ó, com as coordenadas, o 0,32 e o 100, 212. E aí, depois aqui é o comando, ó, que temperatura em graus Celsius corresponde a menos 40 graus Fahrenheit. Esse é o comando. Tudo isso aqui é informação. Então, seria dessa maneira
que poderia acontecer uma questão do Enem. Por isso que a gente precisa interpretar a questão direitinho e associar com a matemática que a gente tem estudado em sala de aula, certo? Então, até a próxima videoaula com mais um exemplo aí em geometria analítica. Curta e compartilhe e estude para a prova. Tchau, tchau.